Boa noite. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Estamos já no capítulo 9. Então, o Daniel, que está vindo hoje a primeira vez, a turma que está visitando, o senhor também. Nós já estamos estudando isso há já 4 anos, né? Quase 5. Quase 5, né? 4 anos e meio já. E nós já estamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, estudando versículo por versículo. E já tem aí algumas semanas, umas 5 semanas já, que nós estamos estudando aquela passagem da cura da filha de Jairo e da cura da mulher hemorroísta. Nas últimas semanas, nós analisamos o encontro de Jairo com Jesus. Como esse encontro se dá segundo a narrativa de Mateus, né? Porque essa narrativa ela também acontece em Marcos e acontece em Lucas. E hoje é o dia em que Jesus vai se encontrar com a mulher hemorroísta. Ou melhor, ela vai se encontrar com ele, né? Porque Jairo pede a Jesus que vá até a casa dele curar a filha enferma e Jesus o acompanha. Sozinho? E os seus discípulos também. Foi a última coisa que a gente analisou a semana passada. E no caminho, no trajeto até a casa de Jairo, Jesus se encontra com essa mulher enferma e essa passagem começa a ser descrita no versículo que nós vamos estudar hoje, que é o versículo 20, né? Em que Mateus diz o seguinte: E eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla de sua veste. E eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla de sua veste. É o versículo que nós vamos estudar hoje. E a palavra primeira que nós vamos analisar, aliás, nós vamos analisar só 2 palavras. 2 palavras aqui já vai ser o suficiente para a gente ter um material de reflexão aí para as próximas reuniões. A primeira delas é mulher. E para a gente estudar essa mulher mais dentro do contexto, dentro do panorama que a gente deseja, né? Do perímetro interpretativo que a gente está delimitando, traçando aqui, primeiro eu queria apresentar para vocês um trechinho do livro Nosso Lar, que nós já mencionamos aqui nas reuniões anteriores, mas eu nunca trouxe ele literalmente, né? Nunca li o trechinho para vocês, que é aquele que eu já mencionei sobre o ângulo reto. Está lá no capítulo 20 do livro Nosso Lar. É um diálogo, uma conversa entre a irmã Laura, mãe de Lísias, a benfeitora irmã Laura, e André Luiz. E eles estão conversando sobre lar. O capítulo se chama Noções de Lar. E esse trecho, ele é antológico. É um trecho clássico de uma obra que por si só já é clássica, né? E André Luiz, ele narra que a irmã Laura virou para ele, se voltou para ele e disse o seguinte: o orientador, um orientador dela, muito versado em matemática, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto, nas linhas do plano da evolução divina. Então a irmã Laura se volta para André Luiz e diz o seguinte: olha, numa certa ocasião, eu tive um orientador que era especialista em matemática. Ele conhecia, ele dominava muito matemática. E ele me disse que nas linhas da evolução, o lar é como se fosse um ângulo reto, né? 90 graus, né? 2 retas, uma na horizontal, outra na vertical, formando então os 90 graus. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Então, a reta vertical é o sentimento feminino. Notem bem, a irmã Laura, né, sob a influência do orientador dela, não está dizendo a mulher é a reta vertical. Ele está dizendo o sentimento feminino é a reta vertical. Sentimento feminino.
A reta horizontal, deitado, é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Vamos reler essa parte? A reta vertical, o sentimento feminino, é envolvido nas inspirações criadoras da vida. E a reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então vamos entender uma coisa. Nós estamos falando aqui de sentimento. E sentimento é aquilo que nos move. Agora, o sentimento, ele é o motor. Ele não dá direção. Ele só estabelece o movimento. Quando esse sentimento, quando esse motor das realizações humanas aponta para Deus, indica Deus, propõe a vida humana, Deus, a existência de Deus, o amor de Deus, a dedicação de Deus à sua obra, esse sentimento ele é vertical. E é o que o orientador da irmã Laura e a irmã Laura, através do André Luiz, está chamando de sentimento feminino. Mas quando o sentimento, um determinado sentimento, ou um conjunto de sentimentos, indica o mundo, as realizações do mundo, a problemática do mundo, os desafios do mundo, ou a relação do homem com o plano físico e com seus pares, nessa experiência, que é a encarnação, que é a experiência planetária, esse sentimento é horizontal. E esse sentimento horizontal, esse sentimento que se movimenta nesse sentido, André Luiz apresenta aqui que esses benfeitores chamam de sentimento masculino. Isso não quer dizer que um homem não possa desenvolver nas suas funções sociais, nas suas funções familiares, nas suas funções profissionais, também um sentimento feminino. E isso não quer dizer que uma mulher não possa experimentar, né, atravessar experiências onde ela lance mão desses sentimentos masculinos, desses sentimentos horizontais. Então, uma coisa não exclui a outra. Contudo, todavia, os autores que aqui trabalham a noção de ângulo reto, né, que é a noção de lar, eles afirmam que, estão afirmando que, predominantemente, hegemonicamente, as mulheres ou os espíritos que experimentam, né, essa travessia pelo mundo na condição de mulher, e que já fizeram ou fazem isso há várias existências, desenvolveram bastante esses sentimentos verticais. Enquanto os espíritos que experimentaram sucessivas vezes, né, a oportunidade de reencarnar como homens, exercendo a função social de homens, desenvolveram intensamente esses sentimentos horizontais. Luiz, o que são esses sentimentos verticais? O que são esses sentimentos horizontais? Vamos dar exemplos concretos? Numa ocasião, eu estava em casa assistindo um episódio do Chaves. O Chaves, personagem, né, da Televisa, personagem mexicano, está assistindo um episódio do Chaves. E estava acompanhado de uma grande evangelizadora aqui da casa, que é a Adriana de Macedo, a tia Adriana, coração extremamente maternal, mãe dos filhos de muitos aqui nessa casa, né, a mãe espiritual de muitas crianças aqui. Inclusive eu chamo ela de tia Adriana porque ela foi minha evangelizadora também. E nós estávamos na minha casa assistindo o episódio do Chaves. E era o episódio do Chaves em que o Chaves é expulso da vila. Ninguém quer que o Chaves mais mora na vila. Ele é expulso.
e aquele momento em que ele está se despedindo para ir embora da vila. Quando eu olhei para o lado, a Adriana, de Macedo, a tia Adriana, estava em pranto convulsivo por causa da despedida do Chaves. Com um detalhe, gente. Eu perguntei para ela, você já assistiu esse episódio? Ela falou assim, é a 5ª vez. Era a 5ª vez que ela assistia a despedida do Chaves na vizinhança e chorava pela 5ª vez. Essa sensibilidade, essa capacidade de se comover com a dor do outro é um sentimento vertical, é um sentimento feminino. Um homem pode ter esse sentimento, mas frequentemente é algo que habita, que respira e que flui no coração feminino, no coração maternal, sobretudo. Mesmo das mães que não têm filhos consanguíneos. Certo? No entanto, eu me lembro do meu pai, aflito em casa. Na ocasião não tinha computador em casa, eu era criança. Então eu fazia a conta assim, na ponta do lápis, com a calculadora do lado. No dia do pagamento, tentando fechar a despesa da casa. Tentando ver ali, cortando uma coisa, reduzindo outra, para ver se o ordenado ia dar para ajustar as contas daquele mês. E a expressão de apreensão, né, de aflição até dele, compenetrado, com a mão na testa, debruçado sobre a mesa, fazendo essa conta. Aquele sentimento dele, naquele momento, digno, sentimento lindo, né? Marca a criança. Mas aquele é um sentimento masculino, tipicamente masculino. Do coração que se ocupa com a realidade prática da experiência material. Nas duas experiências que eu mencionei aqui, nas duas, existe nobreza. Existe dignidade humana. Diria mais, existe beleza. Isso é espiritualidade de alto nível. Contudo, todavia, dos dois sentimentos, aqueles que são dos dois grupos de sentimentos, os sentimentos femininos e os sentimentos masculinos, aqueles que têm a função de conectar a criatura a Deus são sentimentos femininos. Por isso eles são verticais. Entendeu, senhorita? Tá claro, né? Então, ternura, amabilidade, a misericórdia, a mansidão, a brandura, o carinho, todos esses sentimentos que são tipicamente maternais, são eles que nos conectam a Deus. Ou melhor, Deus fala com o homem através deles. Dificilmente um homem, um espírito encarnado, a alma, vai conseguir interagir com Deus através dos cálculos da despesa de mês. No entanto, Deus fala conosco que nós interagimos com Deus quando, por exemplo, no dia das mães ou no dia dos pais, a criancinha pega uma flor ou pega o trabalhinho que fez na escola e presenteia o pai e a mãe com aquilo. Aquela comoção do pai ou da mãe, quando recebe o presente do filho, feito à mão, um desenho, por exemplo, aquela comoção te coloca em conexão direta com Deus. Por isso que o movimento espírita, gente, apesar dele se assentar em três hastes, né, três vigas de sustentação do edifício da fé raciocinada, que é a ciência, a filosofia e a religião. Nesses três pontos de apoio, sempre deve vibrar o sentimento sobre tudo. Quem calcula a ciência, quem calcula a filosofia, quem calcula a religião, vai estar se movimentando na horizontalidade. Mas como assim? Pensem num cientista recorrendo a um telescópio
analisando as posições de determinadas constelações, matematicamente calculando a distância entre uma constelação e outra, e na hora que ele termina os cálculos, ele olha de novo pelo telescópio e chora, e se sente comovido, e daquela comoção surge um poema, por exemplo. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sentimento que tomou conta de uma função. Você pode ser cientista, mas um cientista sensível. Como muitas vezes uma dona de casa pode exercer as tarefas domésticas de forma masculinizada. Ou seja, quem lembra da passagem de Marta e Maria? Para Marta, o que importava? Pôr comida no prato de Jesus. Ou lavar a louça depois da refeição. Marta estava se movimentando na horizontalidade. E Maria, para ela, o que importava? Sentar aos pés de Jesus, escutar uma parábola de Jesus e se comover com ela. Mas alguém não tinha que lavar a louça? Tinha, mas o que nós estamos analisando aqui é prioridade. O que é prioridade? O sentimento sempre em primeiro lugar. E porque ele é prioridade, ele deve comandar, ele deve liderar. Quem lidera o progresso material das civilizações é o sentimento masculino, é o sentimento horizontal. Mas quem conduz as civilizações na direção de Deus e da espiritualidade superior é o sentimento feminino, é o sentimento maternal, é a mulher. A mulher que vive esses sentimentos plenamente. Bom, tá claro isso, gente? Ou não? Acho que já, né? Porque a gente, né? Até demais, né, seu Daniel? Olha, se eu falar disso aqui, toda a reunião vai ser pouco. Vai ser pouco. E vocês vão entender isso hoje. Essa é a estrutura de pensamento de Jesus. É assim que Jesus pensava o universo. É assim que ele pensa o universo. É assim que ele pensa a experiência humana. É dentro desse padrão, dessa perspectiva. A gente vai sempre voltar nesse conceito. Ele é chave, sabe? Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda quarta-feira a gente vem para esse salão. Eu troco de chave? Cada semana eu uso uma chave diferente? É sempre a mesma chave, não é? Para adentrar aqui. Então, esse conceito, ele é a chave interpretativa para mergulhar no Evangelho. Então, nós vamos usar ele sempre, o mesmo conceito, para qualquer passagem. Querem ver uma coisa? Vocês acham que hoje nós vamos falar de vida familiar, né? Sabe o que nós vamos falar? Relações internacionais. Direito internacional nós vamos falar. Só que nós não estamos falando de relações internacionais na horizontalidade. Nós não estamos falando de direito internacional fundado ou baseado em legislação humana. Nós vamos falar disso mais um patamar de vida. Sabe por quê? Do mesmo jeito que na casa de qualquer um de nós, o homem vai exercer a função prática e a mulher vai exercer essa função vertical de conexão com a espiritualidade, se nós pensarmos na casa planetária, no lar planetário, existem nações que se destacam pelas suas conquistas no campo da horizontalidade. E existem nações que se destacam pelas suas conquistas no campo da verticalidade. Vamos ser mais específicos?
Quando nós pensamos no concerto civilizatório ao tempo de Jesus, no século I, uma nação, dentre todas, se destacou brilhantemente no campo das conquistas tecnológicas, organizacionais, sociais, políticas, militares, econômicas, sociais. Roma. Então, Roma encarnava, do ponto de vista histórico, esse sentimento horizontal, esse sentimento masculino. E Roma conduziu o mundo nesse terreno. Todas as nossas conquistas civilizatórias no terreno prático se deve aos méritos, à dedicação de Roma nesse particular. Basta a gente lembrar que o nosso direito, o direito ocidental, ele é um direito de inspiração romana, latina. A nossa engenharia é romana. Você anda pela Itália e você ainda encontra construções, calçamentos romanos, que os italianos usam ainda. Caminham sobre, andam com carro sobre. Estão lá. A Cloaca Magna, um sistema de esgoto de Roma, em grande parte é ainda o mesmo sistema de esgoto da época dos imperadores. Agora, nesse mesmo período, na Antiguidade, nós estamos falando, de todas as nações, aquela que mais se destacou no campo da espiritualidade profunda foi o povo de Israel. Mas e os egípcios e os hindus? Olha, gente, os egípcios, por exemplo, eles tinham um grande domínio sobre a questão do magnetismo, da imponderabilidade, da parte imponderável da matéria, da parte invisível da matéria, intangível. Eles tinham um conhecimento sobre a manipulação de fluidos que o mundo ainda está para descobrir. Nós temos alguma notícia através, por exemplo, da obra do André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, ou do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Os hindus, eles tinham uma noção muito avançada para a época sobre as leis kármicas, sobre o mecanismo da reencarnação. No entanto, eles utilizavam isso para assinar embaixo, para oficializar o sistema de castas, que vigora até hoje. Agora, no campo da relação com Deus, a civilização que mais se destacou foi a civilização hebraica da Antiguidade. Não sou eu que inventei isso. Tá? Livro A Caminho da Luz, vocês vão lá no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, e vocês vão ler esse capítulo que se chama O Povo de Israel. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade a par de uma fé soberana e morredoura. Todas as raças da terra devem aos judeus esses benefícios sagrados, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas, providência de todos os seres. Bom, vamos só diferenciar aqui, gente. Vocês vão achar estranhíssimo o que eu vou dizer. Mas se nós não fizermos essa diferenciação, vai ficar complicado de entender Israel com essa função. A diferença entre a fraternidade propriamente dita e a caridade. A fraternidade é o reconhecimento de que o outro é irmão. Isso é fraternidade. Quando eu reconheço que o outro é meu irmão, eu estou sendo fraterno. Mas não necessariamente caridoso. Quer um exemplo? Se eu reconheço que o fulano é meu irmão,
mas acho que o meu pai me ama mais do que ama ele, eu até acho que o meu pai tem que dar amor para ele, mas acho que meu pai tem que me amar mais. E se ele me ama mais, eu tenho concessões que o outro não tem. E quando o outro quiser ter acesso às coisas que eu tenho acesso, eu vou jogar isso na cara do outro. Eu sou melhor que você. Eu sou mais amado. Então, no ponto em que Israel reconhece a existência de Deus único, criador de tudo que existe, Israel reconhece que se Deus é o pai de todos, logo, todos são irmãos. Mas quando as profecias, a tradição teológica de Israel afirma que Israel é o povo escolhido, houve um equívoco grave de interpretação disso. É escolhido para conduzir, escolhido para indicar um caminho. Não é escolhido para se afirmar melhor que o outro. Então o problema de Israel foi o orgulho de raça. Foi, por isso que Emmanuel fala de um paradoxo. Foi, ao mesmo tempo, reconhecer que o outro é irmão, mas achar-se melhor que o outro irmão. Entenderam? A função de Israel era a função da reta vertical. A missão de Israel era a de apontar, de indicar a presença de Deus, mas através do sentimento, não através do cálculo. Por isso que, por um lado, as grandes edificações romanas são edificações de pedra, não é? As edificações israelitas, na antiguidade, são edificações literárias. Porque com a literatura, a princípio uma literatura oral e depois uma literatura transcrita, pela literatura você atinge o quê? Através do conto, da poesia, o coração. Então, por que esse povo criou, né, segundo o próprio Emmanuel, grandes monumentos, grandes edificações literárias? O livro de Jó, a própria narrativa de Gênesis, os Salmos, Cântico dos Cânticos, são todas construções literárias, extremamente poéticas, extremamente artísticas. Porque a missão desse povo era tocar o coração. Para quê? O tema da literatura hebraica é um só: Deus. Não é o Haroldo que afirma isso, não. Né? Todo mundo que se dedica, que estuda, né, o Velho Testamento é unânime a afirmar. Aquilo é uma obra de literatura. Os autores que o Haroldo estuda defendem isso academicamente. É uma obra literária. E como toda obra literária, gente, um autor que cria um conto, né? Quando Carlos Drummond de Andrade escreve um poema, quando Graciliano Ramos escrevia um romance, um conto, a intenção é comover, é emocionar. É pegar o outro, é fisgar o outro pelo coração, pelo sentimento. Essa era a missão de Israel. Nós vamos falar sobre a missão de Israel. Para a gente chegar, vocês vão ver onde. Porque Israel bíblica, ela não existe mais. Ou melhor, existe, mas uma perspectiva espiritual. Existe ainda uma grande comunidade de espíritos que forjaram o seu caráter segundo as tradições desse povo. Mas esses espíritos estão espalhados em várias culturas, reencarnados em vários povos. É dessa Israel que nós estamos falando. Mas, sobretudo, no Brasil. Sobretudo no Brasil. Então, se na nação brasileira se agruparam os espíritos mais necessitados do planeta,
necessitados de espiritualidade, de noções morais e éticas, também se agrupou no Brasil espíritos que trazem uma bagagem de sentimentalidade feminina, de espiritualidade vertical, porque tem uma espiritualidade horizontal, viu, gente? Existe uma religiosidade materialista. Estamos falando de verticalidade. Esses espíritos também se agruparam aqui para cooperar com Cristo. Mas nós vamos falar do Brasil no final da reunião hoje. No final da reunião nós vamos falar do Brasil. Primeiro nós vamos falar sobre a liderança de Israel. Porque entendendo a liderança de Israel, nós vamos entender qual é o compromisso do Brasil. Certo? Bom, vamos sair da palavra mulheres? A segunda palavra mais importante desse versículo nós vamos explorar. 12. Com esse 12 nós vamos entender o versículo todo, ou melhor, com esse 12 nós vamos entender a passagem toda. Respirem fundo, né? Agora o negócio vai ficar tenso, certo? Vamos começar então com esse 12. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês uma letrinha em hebraico. Né? Pessoal aí no fundo, todo mundo enxergando? Certo, Guilherme? Dá para ver aí? Né? Pessoal de casa, depois nós vamos colocar isso direitinho lá na internet, quem quiser ver depois vai ter até mais bonito que esse Lamed que eu arrumei aqui. Essa letrinha, ela se chama Lamed. O som dela equivale ao nosso L. Certo? Dentre as 22 letras do alfabeto hebraico, adivinha qual que é a posição dela na sequência? A 12ª letra. Então você começa lá desde a primeira letra, que é o Aleph, e vai vir na sequência. A 12ª letra do alfabeto hebraico é o Lamed. Então essa é a 12ª letra, é o nosso 12. Tem um trabalho de um pesquisador, posso guardar a letrinha, gente? Tem um trabalho de um pesquisador e ele não tem uma formação acadêmica em linguística, não. É um pesquisador norte-americano chamado Jeff Banner. O Banner, ele lembra muito o Haroldo. Porque o Banner, ele é engenheiro, ele trabalha em usina nuclear, mas é apaixonado por línguas antigas. E às vezes, gente, o indivíduo apaixonado, ele consegue produzir mais que o acadêmico de profissão, de ofício. Porque, né, o acadêmico de ofício, o professor universitário, ele pesquisa quando precisa pesquisar, às vezes. E o apaixonado, não, ele não tem dia nem hora. Né? E o Banner, ele é um apaixonado por língua antiga, especificamente pela língua hebraica antiga. E aí, nesses estudos que ele realizava, nas horas de folga, ele é engenheiro, quando sobrava um tempinho, igual o Haroldo faz, né? Nas horas de folga, ele ia pesquisando e descobrindo coisas novas, até que um dia ele teve acesso a um óstraco. Óstraco é um caco de telha, né? Na arqueologia como se fosse um caco de cerâmica, em que na época muitas vezes as pessoas usavam para fazer um registro de alguma coisa que precisava ser gravada, como por exemplo um recibo. Então chegou às mãos dele, do Banner, um caco de cerâmica antigo, do tempo de Jesus, com inscrições em hebraicos. Na verdade, era um recibo de doação para o templo. A gente sabe que é do tempo da época de Jesus, porque no registro é como se fosse um recibo de uma doação feita ao templo. E ele observa uma coisa naquele caquinho de telha. Ele estava escrito em hebraico, mas o desenho das letras hebraicas, feitos na antiguidade, eles eram mais pictóricos. Eles eram menos esquemáticos. Daniel, entendido no assunto, eles eram menos esquemáticos e mais desenhados. Eles se assemelhavam mais a alguma coisa real, concreta. Certo? Ele percebeu isso. Ele entendeu, então,
que os hebreus, quando eles foram criar o desenho das suas letras, eles se baseavam em coisas palpáveis e concretas do dia a dia. E que ao fazer isso, eles atribuíam à letra não só um som, mas também um sentido. Quer um exemplo? O Lamed. Quando o Benner pegou o Lamed, escrito na antiguidade, aí ele foi ter acesso a outros documentos, né? A outros artefatos com inscrições mais antigas ainda, ele descobriu que existia um proto-hebraico. Uma escrita do hebraico muito, muito remota. E que o Lamed, por exemplo, quando ele era escrito nessa antiguidade muito remota, ele fazia exatamente o desenho de um cajado. Um cajado, gente. Para que um pastor usa um cajado? Hã? Pode falar, alguém falou certo aí. Se orientar? Orientar a ovelha. Orientar a ovelha. Então ele usa o cajado para conduzir, para guiar o rebanho. Nós estamos falando de um povo de pastores. Então, num povo que sobrevivia do pastoreio, a figura do pastor, do condutor, é uma figura de destaque social. E o cajado simboliza essa liderança. Abraão era um pastor de ovelhas. Todos os patriarcas eram pastores. O rei Davi, ele era pastor. Não é assim? Então, o cajado, o Lamed, representa liderança. Liderança. Para nós, isso é uma grande novidade. Não é? Mas a gente tem que lembrar que Mateus escreveu o evangelho dele, e os autores, né, que adensaram o livro dele, escreveram essa obra para a comunidade hebraica. Se, por exemplo, o livro de Lucas é um livro escrito para a gentilidade, para a comunidade não hebraica, o livro de Mateus é voltado para a comunidade hebraica. Se ele é voltado para a comunidade hebraica, o autor sabia que o leitor era familiarizado com aquilo. Que para o leitor, entender aquilo era fácil. Para nós não é. Ocidentais, do século XXI, para a gente não é. Mas para o leitor da época era. Para Paulo, por exemplo, quando ele pegou os manuscritos de Levi, lá no livro Paulo e Estevão, isso para ele era muito tranquilo. Né? Como? Para a comunidade hebraica. Né? Voltado para a gentilidade, para os gentios. Né? Então, quando um entendido do assunto, alguém que dominava essa literatura, encontra esse 12 no meio do versículo, na época não tinha versículo, mas no meio do texto, ele sabe que isso não está ali de enfeite. Esse pessoal não desperdiçava nem tinta, nem papiro. Esse 12 está ali como um indicador. Quando ele vê o 12, ele vê o Lamed. E quando ele vê o Lamed, ele vê a palavra central do versículo. O versículo é sobre liderança. Qualquer liderança? Não. Conversando com a Ila, ela falou, o Lamed é o governo perfeito. O que é o governo perfeito? É o governo espiritual. O Lamed representa aqui a liderança de Israel junto a todos os povos. Uma liderança espiritual. Conduzir para Deus. Conduzir para a espiritualização da humanidade. É isso que o Lamed representa. Tá claro isso, gente? Não? Então o 12 tá ali. A mulher adoecia. Só para vocês verem como a coisa é forte. A mulher estava doente há quantos anos? 12. Quantos anos a menina tinha? A filha do Jairo? 12. Mateus não menciona isso, mas Marcos e Lucas mencionam. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Né? Jerusalém? 12. E tribos? Cada porta para uma tribo. Tribos? 12. Então 12 ele tem esse significado.
representa a liderança. Tá claro isso? Que agora a coisa vai ficar pior. Vai ficar um pouco mais complexo. Já que o 12 aqui, ele tem essa função de indicar, ele vai nos ajudar muito, mas muito mesmo, gente. Aqui. Agora, numa outra técnica interpretativa. Essa é mais antiga. Essa remonta ao Talmud, às tradições rabínicas, que é a gemátria. Tem um outro detalhe sobre as letrinhas hebraicas. Elas não são só letras, elas também são números. Então, por exemplo, o Aleph, que é a primeira letra, que tem uma sonoridade de vogal, dependendo da palavra, pode ser qualquer vogal. Por isso que precisa, às vezes, de um símbolozinho para ajudar, que é o símbolo massorético, né? O massorético. Então, o Aleph, ele também é o número 1. Então, cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Hoje, a sociedade israelense não usa tanto, ou quase nunca usa, acho que eles usam só para calendário, essa numeração hebraica antiga. Eles usam a numeração arábica, que é essa que a gente usa mesmo, né? Até porque é uma comunidade extremamente ligada ao Ocidente, né? O povo de Israel interage bastante com o Ocidente. Mas, na antiguidade, o numeral era equivalente a uma letra. E aí, nas combinações dessas letras, surgiam os derivados, né? Lembra um pouco também o nosso sistema decimal. Tá claro? Vamos avançar? Então, quando um autor bíblico, gente, e nós não estamos falando de um autor específico, porque quando a gente pensa no livro de Gênesis, é um livro que é feito a muitas mãos. Gênesis, por exemplo, é um livro feito ao longo de 1000 anos. Aliás, Gênesis não. Gênesis, quanto literatura, é mais ou menos 300 anos antes de Jesus, que ele vai para o papel. Mas a tradição oral, da onde ele deriva, é mais de 1000 anos de história, de tradição, né? Então é a autoria de um povo. Só que quando ele vai para o papel, ou melhor, para o papiro, e às vezes, quase sempre para o pergaminho, mas chegou a ter transcrição também para o papiro. Quando ele vai para o pergaminho, o escriba é também um doutor da lei. E aí que vem a genialidade desse pessoal. Porque ele tem que escolher uma palavra. E a palavra, que é a reunião de várias letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, também é uma combinação numérica. E cada número, na Cabala, que é a tradição mística do povo judeu, cada número tem um sentido espiritual. O negócio é tenso, gente. É complicado. Vamos ver como é que funciona isso? Vocês vão cair para trás agora. Isso aqui, quando a Ilha me mostrou isso, ó, vou falar um negócio para vocês, está registrando aqui, ela vai ver, eu falei para ela. Quando ela me mostrou isso aqui, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Domingo à noite. Minha mulher não entendeu. Eu comecei a chorar. Entendeu o negócio? Bom. Primeiro, gente, o hebraico é da esquerda para a direita. Viu? Esse aqui é o Dalet. Pessoal do fundo. Primeira letrinha aqui. Pessoal de casa também. Né? A primeira letrinha é o Dalet. Ele tem um som de D. A segunda é o Vav. Se ele tiver um sinalzinho, ele tem um som de O. Senão, ele tem um som de V mesmo. E depois é o Bet ou Vet. Vai depender da palavra também, o som de B ou V. É super complicado isso. Mas o que me interessa aqui não é nem tanta a pronúncia, que seria Dub. Aqui o que me interessa primeiro é a gemátria. Gemátria é a somatória dos números aqui. Vamos ver o valor numérico? Olha, o Dalet, essa primeira letra, equivale ao 4. O Vav é o 6. E o Bet é o 2. 4 mais 6 mais 2, Dob, que é
12. Ou melhor, 12 que é Dobe, né? Então, olha só. Essa palavrinha aqui, ela tem um valor numérico de soma. Cada letrinha é um número, somando eles dá um número, que é o número representativo da palavra, 12. Dobe é uma palavra cujo valor numérico dela é 12. Vocês devem estar curiosíssimos para saber o que é Dobe, né? Então vamos lá. Dicionáriozinho de hebraico. Dobe, fluir, escorrer, jorrar, esvair. Quando ela aparece associado a água, vinho, leite, dobe quer dizer fluir, escorrer. Quando está associado a vinho, leite, água. Mas quando dobe aparece associado a sangue, quer dizer definhar, debilitar-se, extenuar-se, ficar fraco, quase morrendo. Sobre o que é a passagem que nós estamos estudando? A mulher com um dobe de sangue, um fluxo de sangue, uma hemorragia. Se 12 é liderança, e 12 também representa aqui uma palavra na gematria que é dobe, então nós estamos falando de uma liderança enferma. Uma liderança que está doente, que está definhando, que está minando as suas forças, que está sangrando. Israel sangrava. Não é isso, né? Entenderam? Israel sangrava. Estava doente. O povo todo. Na verdade, o povo todo. Não salvava um. Até os discípulos estavam sangrando. E quem sangra, gente? Uma mulher que seja hemorroíça, né? Que sofre de hemorragia, vai perdendo sangue e vai ficando fraco. Vocês conseguem imaginar um pastor com hemorragia, fraco, conseguindo caminhar léguas, conduzindo o seu rebanho? Então quem está sangrando, quem está definhando, né? Quem está debilitado, quem está extenuado, perde a sua capacidade de liderança. Perde a sua capacidade de liderança. Aí a gente encontra o pessoal que fala assim, esse cara está num centro espírita falando de judaísmo. Espera aí. Né, Daniel? É doido. Sabe qual que é o problema? O pessoal não sabe o tanto que Allan Kardec, os espíritos da codificação, conhecia de judaísmo. Sabe por quê? Tudo passaram por aquela civilização. Vieram tudo de lá. Né? Ixi, aí as portas se abrem, né? As portas se abrem. Então, olha só, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Vamos ver quem é bom aí mesmo de obra básica. Quem é o autor das mensagens do capítulo 6, na parte de instrução dos espíritos? Espírito de verdade. Então, quem vai falar agora é o Espírito de verdade. No item 7, o Espírito de verdade diz o seguinte. Olha só, gente, negócio impressionante. Extirpados sejam de vossas almas doloridas. Olha a lista. A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Continua. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Então, olha só. Vem uns monstrinhos, ataca e faz cortes, feridas. As garras, né? As presas desses monstrinhos. Impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Fazem cortes. Por esses cortes, o sangue dobe, né? Se esvai. Sangue.
Aí sabe onde nós vamos voltar agora? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Espera aí. Vocês repararam que nesse versículo, Jesus não... O sujeito aí está indeterminado? Jesus não diz assim, Deus não coloca vinho novo em odre velho. Ele fala, não se coloca. Aí nós analisamos que Deus não faz isso mesmo. Deus não é burro. Porque se você coloca um vinho novo, um vinho rude, que vai continuar o seu processo de fermentação dentro do odre, da bolsa de couro, com a pressão interna, o que acontece com o couro? E aí, ó, em hebraico, aí é dobed, né? Aí escorreu, dobed. Deus não faz isso. Deus não faz essa burrice. Lembra aquele item do Evangelho, os tormentos voluntários? Nós adquirimos para nós dívidas e compromissos em função da nossa irresponsabilidade, do nosso desregramento, cujas consequências nós não temos estrutura para suportar. Então nós colocamos o vinho novo no nosso odre, no nosso coração. E aí ele não resiste. Aí o couro se abre. O couro se rasga. O que acontece com o líquido? Dobre, escorre, sangue. Você sabe, reunindo tudo aqui que falou o Espírito de Verdade, impiedade, mentira, erro, incredulidade, resume, sabe, tudo em quê? Idolatria. Porque a idolatria é o culto mentiroso. É o culto equivocado. Quando a gente cultua uma marca de roupa, tem gente que cultua tecnologia, né? Tem gente que é doente com tecnologia. Né? Compra um iPhone 5, aí lança o 6. Se não comprar o 6, adoece. Tem gente que é assim com tecnologia. Tem gente que é assim com carro. Idolatria é culto. Tem gente que é assim com o mundo acadêmico, cultua o próprio Lattes. Já ouviu falar no Lattes? É um Facebook de nerd. Né? O cara vai colocando os títulos lá. Aí cada vez que ele coloca uma nova publicação, um novo título ali brilha. Idólatra. É uma grande mentira aquilo. Gente, o mundo acadêmico é uma grande mentira. Aquilo é papel. Pelo amor de Deus, longe de mim achar que a sabedoria da Ilha vem por causa do doutorado que ela terminou na Espanha, né? É uma sabedoria secular. Não no sentido, né, eclesiástico, uma sabedoria milenar. Não foi a universidade fulana de tal que deu aquela sabedoria. Não foi. Então a gente se engana com esses monstros, vai brincar com essas feras, com essas bestas, né? E aí nessa brincadeira a gente se machuca. E dessa chaga, dessa ferida, desse machucado, a gente sangra e vai perdendo força. Hemorragia. Quando é que para de sangrar? No mesmo item 7, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Espírito de Verdade pega e diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos, fala minha, os que sangram, são os meus filhos prediletos. Capítulo 6, item 7. Uma mensagem do Espírito de Verdade. 12. Vamos descobrir o que mais que o 12 traz pra gente aqui, gente? Vamos ver mais de gemátria, hein? Agora, outra palavrinha. Ó, essa palavrinha aqui, ó. O Aleph aqui vai ter um som de vogal, de I. I-var. I-var. Aqui, o rei, não, letrinha, falar primeiro, né? Aleph, Vav, o Vav, e o rei, aspirado, rei.
Ivar. Certo? Vamos ver o numeral. Esse aqui eu acho que eu nem vou lembrar tudo. 1, o Aleph. Depois 4. Certo? 5. Né? E o 7. 1 mais 4 mais 7, 12. O que significa essa palavra? Ivar quer dizer, vou dizer, começar com sede não. Quer dizer ânsia, querer. Mas é querer muito, ansiar muito. Tanto que essa palavra às vezes é aplicada para sede ou fome. Mas não é sede ou fome não. Mais ou menos não. Sabe aquela que você está morto de fome ou morto de sede? Você está muito ansioso, querendo demais uma coisa? Eu acho que uma situação que eu vou criar aqui vai dar melhor a perspectiva de sentido da palavra Ivar. Eu vi isso na novela Caminho das Índias. Não no remake, não. Primeira vez, né? O mestre lá, que era o Lima Duarte, né, o mestre Brahmani lá, pega o pupilo dele, leva nas margens do rio Ganges e mergulha ele, a cabeça dele debaixo d'água. E segura. Deixa ele soltar as bolhas lá. Aí, de repente, ele tira a mão e o rapaz sobe. Aí ele vira para o discípulo e fala: é assim que você tem que querer a vida. Entendeu? É assim que você tem que querer a vida. Ânsia. Esse querer mesmo. Mas querer uma coisa é assim. É que o rapaz entende errado, quer vir atrás da namorada, sai da Índia, vem no Brasil, se dá mal. Mas esse querer muito, quando a gente está sufocado, a gente quer tanto ar, não é? Quando ele vem, a gente puxa ele com vontade mesmo. Isso aí vai. Isso aí vai. E aqui, essa palavra, ela vai ajudar a entender o que se passava no coração das duas partes envolvidas. Primeiro, a mulher hemorroísta. Ela estava doente há 12 anos. Vocês têm noção do quanto essa mulher queria ser curada? Se a gente pensar, você sangrando 12 anos, a gente vai entender o que passava no coração dela naquela hora que ela viu Jesus e sabia que ele podia curar. Imagina a ânsia dela. E na contrapartida, Jesus em relação a ela. Para a gente entender o quanto Cristo quer a renovação da humanidade, é só a gente ter isso aqui por base, por princípio. Mas ele quer muito que a humanidade se renove. Ele quer muito que um semelhante perdoe o outro. Mas ele quer muito que a gente se reconcilie com o adversário. Ele quer muito que a gente se liberte dos nossos ídolos de pedra. Quer muito. Então, quando junto o querer Jesus com o querer daquela mulher, é esse episódio lindo, essa passagem maravilhosa do Evangelho. Entenderam? Só que tem um outro detalhe nisso aqui, gente. O aumento desse querer, dessa ânsia, é proporcional ao tempo de espera. Quanto maior a espera, maior a força do querer. Então, se dá 10h45, não é, Luana? E o Dudu fala: mãe, eu tô com fome. O querer dele é 1. Quando for 11h30, quando ele voltar a falar, ele vai dizer assim: mãe, eu tô com fome. Não é? E a Luana: espera. Se der 12h30, e não for servido o almoço, eu falo assim: mãe, eu tô com fome. Porque aí o querer aumentou. Quando der
2h30 da tarde, a Luana não serviu o almoço, esse menino vai chorar, esse menino vai sair, mas eu quero comer! O querer aumentou. Então, quando a gente usa a palavra Ivá para entender o que rolava aqui, né? Qual que era o clima entre o coração da mulher hemorroísta e o coração de Jesus, a gente tem que também entender há quanto tempo se esperava. 12 anos para quem sangra, gente, é muito tempo. Você corta o dedo na lata e tenta estancar o sangue. Se aquilo continua sangrando mais de 1 hora, o que você corre e faz? Né? Vai pro médico, tem um negócio errado aí. Então ela já estava sangrando há muito tempo. Só que vocês se lembram também que a liderança que nós estamos falando aqui não é especificamente da mulher. Nós estamos falando de uma nação. Então é uma nação que tanto sangrava quanto esperava. Há quanto tempo? Desde que Moisés subiu no Sinai. Porque com Moisés vem a promessa. Deus faz uma promessa para Moisés e, consequentemente, para todo o povo. Eu nunca vou me afastar de vocês. E aí, com Jesus, é o cumprimento da promessa. É quando essa promessa ela se torna concreta. Quanto tempo vem do Monte Sinai até Jesus? 12 séculos. 1.200 anos. 12 séculos. Então a mulher sangrava há 12 anos. Israel sangrava há 12 séculos. Tem mais coisa. Tem um livrinho, muito legalzinho. É muito legal mesmo, viu, gente? Que ajuda muito. Até outro dia o senhor Daniel estava me falando de livros que tratam da cultura e da história da época. Tem um livro que se chama A Palestina nos Tempos de Jesus. É do Bernard Roland e da Christiane Sunier. Acho que é assim que se pronuncia. E aí meu amigo Felipe Mascarenhas me mandou isso e falou, Luiz, olha isso aqui. E é um trecho do livro que fala sobre a maturidade da mulher. Quando é que a mulher fica madura para casar? Olha o que diz. Até os 12 anos, a criança é menor e não pode tomar decisão alguma que a comprometa de verdade. Quando chega aos 12 anos, a situação é diferente para o menino e a menina. A filha, entre 12 anos e 12 e meio, é uma adolescente que o pai... Agora começa a prestar atenção quando eu der o acento aqui. O pai tem o dever absoluto de entregar a um noivo. Pois após essa data, ela se torna plenamente maior. E pode, portanto, livremente aceitar ou não os projetos do pai. Aí eu pergunto para vocês. O Bernard Roland e a Christiane Sunier estão falando das mocinhas de Israel no tempo de Jesus ou está falando de Israel? Eles acham que estão falando das mocinhas no tempo de Jesus. Porque, biblicamente, todos os profetas do Antigo Testamento se referem ao Messias como noivo e Israel como noiva. Jesus é o noivo, Israel é a noiva. Olha só. Quando a mocinha adquire 12 anos, é época do casamento se consolidar. Então Jesus vem buscar a sua noiva quando ela completa 12 séculos. 12 séculos. Entendeu? Porque Israel, enquanto nação verdadeiramente comprometida com a espiritualidade, nasce quando vem a lei, quando vem a Torá, no Monte Sinai. Passa-se 12 séculos, chegou a época da maturidade.
livremente Israel pode escolher ou não firmar esse compromisso com Cristo, com o noivo. Então, foram 12 séculos de espera. Então, primeiro nós analisamos a metáfora do sangramento. Agora nós estamos analisando a metáfora da filha de Jairo. Porque aí quando o noivo chega para buscar a noiva está morta. Né? Quando o noivo chega para buscar a filha de Jairo, como é que ela está? Morta. Jesus ainda diz, né? Nós vamos estudar ainda, mas ele diz, só dorme. Está em coma, né? Mas em função de algum sangramento. Né? Depois a gente vai ver isso com mais vezes, a gente vai retornar essas coisas. Mas tá claro isso então, gente? Que aqui nós estamos falando de uma espera muito grande, e em função dessa espera, um querer muito grande. Israel esperava esse Messias, ansiava por esse Messias. E quando a gente fala Israel representando um querer que era da humanidade inteira. A humanidade inteira esperava esse Messias, ele era prometido. E de repente ele chega. Então, quando ocorre esse encontro, para os corações amadurecidos, outros continuaram sangrando. Mas para quem quis se curar, esse encontro é uma beleza. Quando Paulo de Tarso, ainda Saulo, encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele estava espiritualmente sangrando. Fraco. A vaidade, o orgulho dele havia feito cortes profundos no tecido da alma. E ele sangrava. O encontro com Jesus é o encontro da cura. Agora, quando a gente está querendo uma coisa bastante, criança esperando Natal, chega o Natal, qual que é o estado de espírito? Não, quando chega o Natal, ansiedade é antes. Mas muita alegria, né? Gente, aqui nós temos Taev, né? Aqui o Tet equivaleria ao nosso T. O pessoal aí do fundo depois vai estar lá no YouTube, fica tranquilo, viu? O Aleph e aqui o Bet, ou Vit, né? Então, de novo, 9, mais 1, 10. Mais 2, 12. Sabe o que significa essa palavrinha? Taev. Taev é rejubilar-se, alegrar-se, contentar-se, mas ao extremo. Mas muito mesmo. Ficar feliz demais. Aí eu achei aqui uma passagenzinha muito curiosa, muito interessante, que está lá no livro de Daniel. Vocês lembram do caso lá do Daniel na cova com os leões? O senhor deve lembrar demais, né? Não lembrar, né, Daniel? Mas, né? Tem outro Daniel, seu Daniel, né? Xará, né? Então, o Nabucodonosor, né, em função do veneno lá da corte dele, que tinha inveja do Daniel, que era muito competente, dedaram Daniel, falaram para ele, ele está cultuando o Deus dele, isso era proibido. Aí o Nabucodonosor, contrafeito, tem que punir o profeta Daniel. E coloca ele dentro de uma cova repleta de leões famintos. Aí depois de uns dias, quando abre a cova para tirar os destroços, né? Tá lá os leões dormindo e o Daniel ajoelhado rezando. E um detalhe, Nabucodonosor gostava muito do Daniel. Ele amava profundamente o Daniel. Então, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 23, os autores bíblicos descrevem o estado de espírito do Nabucodonosor. Então, o rei sentiu uma Taev, uma grande alegria, por sua causa, e ordenou que retirassem Daniel da cova. E Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrando ferimento algum, porque tinha tido fé em seu Deus. Então imagina, a espera do rei, sabendo
que o amado, o súdito amado, está em perigo e depois ele consegue encontrar esse amado salvo. Fez uso da própria fé e, em função disso, foi salvo. Imagina a alegria. É a alegria de Jesus quando a mulher hemorroísta procurou ele. Ela quis se libertar das suas feras, dos seus leões, dos seus monstros espirituais. Taiv, alegria, contentamento extremo. Isso ficou claro ou não? Muita alegria, gente. Então, a terra renovada, quando a gente superar a fase, né, que a gente se encontra, mas vai ser de uma alegria o plano espiritual, em festa, a humanidade em festa. Mas quando a gente fizer o movimento que ela fez. O que ela fez? A gente vai fechar agora. O que ela fez? Não tocou Jesus. A orla da túnica, né? Então vamos explicar isso, o contexto. Porque aí o pessoal vai fazer a ilustração disso no Ocidente, né? Inventa qualquer outra coisa, um camisolão lá, mas menos o que seria aquilo a que se faz referência ao versículo. Está falando do talit. O talit é como se fosse uma grande toalha. Vamos dizer toalha. Não chega a ser um véu porque é feito de lã, é grosso. Então esse pano branco, ele é todinho branco, muito bonito. E o judeu praticante usava ele para cobrir a cabeça quando fosse orar. Por quê? Ficava uma espécie de uma casinha. Você cobre a cabeça aqui e você, mais ou menos o espírito, pondo a mão no rosto. Entendeu? Para ajudar a concentrar. Ele cobre a cabeça com esse pano, com o talit. É lindo. Depois procura lá na internet, talit, com T mudo. Vocês vão ver. Jesus usava um talit em tempo integral, porque aqueles mais religiosos usavam isso o tempo inteiro. E tem um detalhezinho na construção do talit. Na beirada da toalha, do manto, né? Eles costuravam, faziam um bordado lindo, ainda fazem, com linha azul. Normalmente são 5 faixas, né? Uma barra. A orla é essa barra, feita com linha azul costurada. E aí, o mais bonito é que a linha que sobrava dessa costura, eles trançavam com a própria linha do tecido branco e faziam uma tzitzit, uma franja. É lindo o talit. Luiz, por que eles faziam esse detalhe? Esse povo não fazia nada sem função religiosa. A linha azul é a lei, é a Torá, é o mandamento de Deus. É o amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. E o pano branco simboliza a fidelidade do seguidor. Então, quando você trança ou costura a linha azul no pano branco, você está tramando ou casando ou enlaçando o fiel, o judeu, o cristão, o espírita com o maior mandamento da lei. Essa mulher se arrasta e toca a orla da túnica. Gente, esses evangelistas, eles não jogavam pergaminho fora, não. Se ele falou que era a orla da túnica, não é a túnica, é a orla da túnica. Tem um porquê. Ao tocar isso, ela está renovando a aliança, o compromisso, a responsabilidade dela com os mandamentos de Deus. Parou por aí? Não. Olha só, gente. Os profetas messiânicos têm um chamado Malaquias. Lá no capítulo 4, versículo 2, o Malaquias ele faz uma profecia sobre a vinda do Messias. Era um profeta messiânico. E ele vai falar sobre o advento de Elias primeiro, João Batista, né? Mais tarde foi João Batista, antes anunciando que o Messias viria. E aí olha o que ele diz na profecia dele. Mas para vós, os que temeis o meu nome, então ele é oráculo, ou seja, ele está falando em nome de Deus. Deus está falando por ele. Mas para vós, os que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis da estrebaria e saltareis como bezerros. Vamos lá? Os que temeis o meu nome, fiéis. Temer o meu nome é ser fiel à lei. Lembra que o nome de Deus era impronunciável. Nós já analisamos isso algumas vezes, né? O nome de Deus representa o sagrado, representa o que Deus é, né? Eu serei. O que Deus será na minha vida? Qualquer coisa que eu precise para que eu amadureça, cresça, me verticalize. Então, temer o meu nome é compromissar-se com isso, com essa renovação constante. É ser fiel. Nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Quem é o sol das almas? Jesus, o Messias. Nascerá o Messias. Mas só para quem for fiel. Porque, gente, o sol, o nascer do sol, a aurora, só existe, de fato, para quem vê. Para o cego não existe. Para o cego não existe. Então, só para quem é fiel ao amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, entendeu o nascimento de Jesus. Entendeu que ele era o Messias. Para outros, não. Então, o sol da verdade só nasceu para esses. Continuando. Esse sol da verdade, esse Messias, estará trazendo a cura nas suas asas. Aí você tem que entender a cultura da época. Porque se dizia que o talit eram as asas do bom judeu. Trazendo a cura nas asas. O que tem nas asas do bom judeu? No talit. Mas o que significa o bordado? A fidelidade à lei. Então a cura para todas as doenças da alma é a fidelidade com a lei. Trazendo a cura nas suas asas. As franjas são as penas da asa do Messias. Saireis da estrebaria. Libertação. O animal não fica preso na estrebaria, no curral? Saireis da estrebaria. Libertação. E saltareis como bezerros. Tá, Eve? Alegria. Bezerro saltitando. Alegria plena porque está livre, está solto. Libertado. Essa é a passagem da mulher com fluxo de sangue. Lembra que eu disse para vocês que no final vocês iam entender a relação com o Brasil? Pois bem. Livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, prefácio, nós encerramos aqui. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Então, aquela função de condução espiritual, de liderança espiritual de Israel no tempo de Jesus, hoje, no concerto dos povos, quem exerce? Brasil. Só que tem um problema. A liderança está enferma, está sangrando. Se essa liderança não buscar tocar as asas do Messias, as franjas do talit, ou seja, se essa liderança não renovar os seus votos com a lei divina, com amar a Deus sobre todas as coisas e que o próximo como a si mesmo, ela vai definhar, vai sangrar até morrer. Particularmente, eu acho que isso não vai acontecer. E tem uma turma comigo que acha isso, e por isso nós escrevemos um livro juntos chamado Celeiro de Redenção. Propaganda aqui. Né? Uma propagandazinha aí, chamado Celeiro de Redenção. Particularmente, Humberto Campos não acredita nesse fracasso do Brasil. Por isso que ele ditou uma obra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E sabe quem mais não acredita no fracasso do Brasil? Ismael. Ismael. O anjo guerreiro. Esse daí não costuma perder queda não, viu gente? Esse aí ganha todas. Bom?
Então entendemos hoje, começamos a entender a passagem da mulher hemorroísta.